Casamento não é um jogo de videogame. Eu tenho certeza que você já observou um adolescente jogar videogame. Na maioria das vezes, os atletas humanos, eles têm que passar de fase para avançar no jogo. Passou, avança de fase. Só que em cada fase apresenta uma certa dificuldade. Tem um cenário diferente. Afinal de contas, quando eu passo de fase e tenho uma dificuldade vencida, vou enfrentar uma nova fase que apresentarão novas dificuldades. O jogo de videogame, ele é interessante também. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando maior for a dificuldade, maior é a pontuação. Quando vence uma dificuldade, vence o jogo, os pontos de crédito vão para o jogador. Mas só que os adolescentes, eles não conseguem vencer de cara na primeira fase. É preciso-se um tempo para vencer a primeira fase, para passar da primeira fase e para avançar de nível. Ou seja, eles perdem e repetem até passar de fase. Em muitos casos, os amiguinhos vêm e dão aquela velha dica, aquele macete pelo qual os adolescentes conseguem passar de fase. É interessante porque quando os adolescentes já vão ficando bons, estão passando de fase, os outros amiguinhos vêm para colher informação, para saber quais são as jogadas que se tem que fazer para passar de fase. Só que casamento não é um jogo de videogame. O que eu quero dizer com isso é porque no jogo ou vencemos ou perdemos. Casamento não é um jogo de videogame. Para muitas pessoas, apresenta-se um cenário, apresenta-se uma dificuldade, e para muitas pessoas apenas querem passar de fase. Mas é interessante perceber que o casamento não é um jogo de videogame, não é quem vence ou quem perde. O casamento é uma história de amor que ela tem que ser construída juntas, e as dificuldades têm que ser superadas de forma conjuntamente. Afinal de contas, Werther escreveu que o valor do casamento não está no fato de adultos produzirem crianças, mas sim de crianças produzirem adultos. Pense nisso e um forte abraço.